Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, que saudade que eu estava de vir na igreja domingo à noite. É a primeira vez que estou vindo esse ano. Eu sei que deu risada, Vitor? Você que deu risada. Mas então, irmãos, a gente está vendo só de domingo de manhã e tentando ajustar algumas coisas, mas aprove a Deus nós estarmos aqui hoje, domingo à noite, junto com os irmãos. Tem que vir de vez em quando, senão daqui a pouco vem gente nova, a gente nem conhece. Estava com saudade do Najib até. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria, não vou nem pedir para você abrir a sua Bíblia, porque está aqui já, mas se você quiser, para você anotar depois, nós vamos ler o texto que está em Hebreus capítulo 4, e nos versículos 14 ao 16, mas é um bom costume, né, abrir a Bíblia, né? Abra a sua Bíblia, a gente tem o costume de falar, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, até porque ficou pequeno, né, Pedro? Vai ter que abrir mesmo, né? Hebreus capítulo 4, os versículos 14, 15 e 16. A palavra de Deus diz assim, irmãos, nessa versão que está aqui: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pai, te damos graça, Senhor, nesse momento, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, porque de nós mesmos nós não teríamos nada, Senhor, para oferecer, mas é o Teu Espírito que nos inspira, Senhor, a fazer alguma coisa. Portanto, nessa noite, Senhor, nos ajuda. Que possamos ouvir realmente a Tua voz, que possamos ser tocados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que essa palavra produza vida em nós, Senhor. Que ela seja realmente uma semente que venha a brotar em nossas vidas e dar muitos frutos. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos esse livro, essa porção aqui de Hebreus, e essa carta aos Hebreus, ela é muito importante para a nossa vida e para a nossa maturidade cristã, para o nosso crescimento, porque ela é considerada por muitos estudiosos, muitos teólogos, como o quinto evangelho. Alguns consideram a carta aos Hebreus como o quinto evangelho, porque enquanto os quatro evangelhos falam da vida de Jesus terrena, da história de Jesus, o que Jesus passou aqui, não é? Pulou já, duas, aqui. Essa epístola trata do ministério de Jesus no céu, então ela é muito importante e atual para a nossa vida no dia a dia, que é muito importante. E todo cristão tem a obrigação de saber o que trata os quatro evangelhos a respeito da história de Jesus, porque são ali nos quatro evangelhos que de fato nós vamos aprender tudo que Jesus fez por nós, se é que nós conseguimos encontrar algo, historicamente falando, que possa realmente edificar a nossa fé, está ali nos quatro evangelhos.
E a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João e aprende muito sobre Jesus, do que ele fez. E a nossa mente é levada até aquela época, 2000 anos atrás, de tudo que Jesus fez por nós. E glória seja dada ao Senhor por tudo que ele fez. Porque é ali que nós encontramos a passagem que Jesus nasceu, é ali que nós encontramos alguns episódios da vida de Jesus, o seu ministério, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, até ele ser levado ao céu. Mas se você parar para analisar friamente, nós estamos vivendo num tempo, numa época, 2000 anos após esse episódio. São 2000 anos mais ou menos após todos esses fatos. E se você fizer uma breve reflexão, o que vale realmente, o que você precisa é o agora. É o seu dia a dia de hoje. Que nós, como seres humanos, vivemos e pensamos assim: olha, o que me importa realmente é agora. O que é que de fato vai resolver na minha vida no dia de hoje? E quando você recorre ao livro de Hebreus, você vai entender de fato o que Jesus está fazendo no atual momento. O que Jesus está fazendo por mim e por você, hoje, agora. O que ele está lá fazendo no céu enquanto você está aqui. Porque muitos pensam que Jesus morreu, ressuscitou, sumiu, foi para o céu, acabou, nunca mais se viu. E aí, estamos aí à deriva. Não, irmãos. Você está aqui, vivendo a sua vida, batalhando as suas lutas diárias, como o pastor Luciano Granado disse hoje, matando um leão por dia. Mas Jesus está lá no céu, vencendo por você, intercedendo por você, livrando você. E quando você lê as páginas do livro de Hebreus, você começa a entender que Jesus não está lá simplesmente sentado esperando o dia de voltar, esperando o Pai falar assim: vai, volta lá, busca aquele Zé Povinho lá. Não é isso. Se você analisar, procurar nessas páginas, você vai começar a entender algumas coisas. E esse texto que nós lemos, o autor dessa epístola, que é desconhecido, e às vezes nós ficamos pensando: por que será que não tem o autor? Embora uns falem que seja Paulo, outros falam que seja Apolo, esse, aquele, mas ninguém chegou num acordo de quem foi o autor que escreveu a epístola aos Hebreus. Mas a verdade é que ela é uma carta do próprio Deus para nós. É Jesus nessas páginas dizendo o que ele está fazendo lá, para que você tenha mais intimidade com ele, para que você possa, nas suas lutas diárias, nas suas guerras, possa continuar vencendo, que a sua fé continue sendo fortalecida, que você continue sendo revestido, que você entenda o que Jesus está fazendo lá. Ele não está parado, ele está trabalhando por você. Então leia Hebreus, é muito bom. Você vai entender muitas coisas que está lá no Velho Testamento, porque se você parar para falar com as pessoas, vamos fazer um estudo bíblico e escolher um livro da Bíblia para a gente ler. E se você falar assim: vamos estudar Levítico, algumas pessoas falam assim: Levítico, ninguém quer ler. Ninguém quer ler Levítico e Deuteronômio, porque parece umas coisas técnicas, mas se você ler o livro de Hebreus, você vai entender, porque ele está esclarecendo algumas coisas. Por isso que o autor diz aqui: visto que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, aqui, que penetrou nos céus. Irmãos, essa frase é para impactar a nossa vida. Ele está dizendo assim: ei,
nós temos um grande sumo sacerdote. E aí ele vai remeter lá no Velho Testamento, falando do sumo sacerdote, que o sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para expiar o pecado da nação. Que coisa terrível! Já pensou, tem que esperar um ano para pedir o perdão dos seus pecados? Nós estamos aí hoje há 45 dias já do ano de 2021. Já imaginou se os nossos pecados estivessem acumulados até hoje? Como nós estaríamos com 45 dias de pecados acumulados? E eles tinham que aguardar um ano para que o sumo sacerdote pudesse entrar lá e pedir perdão dos pecados da nação. E os pecados eram perdoados. Mas ele está dizendo aqui, ei, peraí, nós temos um grande, ele é diferente, ele é grande, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é Jesus. E ele não rasgou o véu, ele penetrou nos céus. Peraí, ele é diferente, ele não vai entrar uma vez por ano para pedir perdão dos seus pecados, não, os seus pecados todos os dias são perdoados. É por isso que nós estamos aqui hoje, podemos nos alegrar, cantar canções, 2 dias com os jovens sendo incendiados, porque os nossos pecados já foram perdoados, porque ele penetrou os céus. Irmãos, eu fico pensando nessa frase, ele penetrou os céus. E eu fiquei imaginando esses dias, eu tenho remoído essa mensagem, eu preguei ela aqui no mês passado, no culto de manhã, por isso fiz questão de pregar ela hoje, aqui à noite também. Porque quando eu estava meditando e eu li essa frase, ele penetrou nos céus, o autor está dizendo que foi um evento, não foi algo simples, Jesus penetrou no céu, não, está falando de Jesus, o grande, o poderoso, o majestoso, grande sumo sacerdote. Não há ninguém como ele, não há ninguém que possa se comparar a ele. Nós estamos falando de alguém que tudo é por ele, todas as coisas são por ele. Se você ler João 1, você vai entender algumas coisas. E quando eu comecei a meditar, eu fiz alguns rabiscos. E é preciso que a gente entenda esse processo da vinda dele. Jesus deixou a sua glória. Ele deixou os céus. Por quê? Porque ele nos amou. Ele voluntariamente foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Então, ele deixou o céu para estar aqui na terra. Todos concordam com isso? Amém? Ele deixou a glória, deixou o céu, deixou o seu trono. Então chegou um momento em que de fato Jesus teria que deixar o seu trono, a sua glória e descer aqui na terra. E eu fico imaginando como é que deve ter sido essa questão lá no céu. Impossível a gente imaginar como é que foi esse negócio, porque é lá no céu, irmãos. Mas a gente tem que entender que ele deixou, ele veio. Ele veio, de não leu lá, ele nasceu na manjedoura. O menino Jesus. Isaías não fala? Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele deixou sua glória, ele veio para cá. Se ele veio para cá, ele deixou o céu. Então parece que no céu ficou faltando alguma coisa, irmãos, porque Jesus não estava lá. E eu fico imaginando aquele céu, na sua eternidade, acostumado com todas as coisas, mas de repente alguma coisa estava diferente. Jesus não estava lá, ele estava aqui, porque ele veio viver uma vida aqui. Jesus teve uma vida aqui, foram 33 anos. Esses 33 anos aqui na terra, nós não podemos e nem temos como representar o que significou lá no céu, que tempo foi esse. Mas esses 33 anos aqui, ele não estava lá.
E eu fico imaginando que o céu ficou aguardando, vendo a vida dele, acompanhando, o céu acompanhava de perto toda a trajetória de Jesus. O Pai estava de olho, todos os anjos, todo o céu acompanhando o que Jesus estava fazendo aqui na terra. E eu fiquei viajando nisso aí, irmão. Enquanto ele viveu aqui na terra, acompanhou, Jesus passou todas aquelas coisas, eu fico imaginando, aqueles momentos que Jesus teve de fome, de sede, que foi tentado, e de repente os anjos olhavam para o Pai e falavam: não, vamos lá, deixa, que ele está tendo uma vida, para que pela sua vida e sua morte nós tivéssemos a vida eterna. E Jesus viveu, morreu, aquilo deve ter doído para o Pai, mas o fato é que ali entre a vida e a morte de Jesus, no momento em que ele estava na cruz, nós conseguimos ler pelas páginas da Bíblia e talvez trazer literalmente, ou imaginar, ou já assistimos filmes que representaram alguma coisa relacionada à passagem de Jesus aqui na terra. Mas, irmãos, eu quero falar algo para você: nada consegue humanamente explicar o que Jesus fez, porque é inexplicável. Por isso João disse que o amor de Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio, e ele está naquela cruz, e no momento em que ele está naquela cruz, há uma guerra sendo travada, porque Jesus, sendo homem, está ali travando uma guerra no seu interior, nas suas emoções, como ser humano. E o Salmo 22, que é um salmo messiânico, retrata esse momento de Jesus ali na cruz. Por isso quero convidar você a, por esses dias, fazer um devocional no Salmo 22, para que você esteja com Jesus ali na cruz, e tente com ele entender aqueles momentos que ele passou, porque o primeiro versículo do Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? É uma das frases de Jesus na cruz. Então o Salmo 22 começa a retratar a agonia de Jesus, a agonia do Messias, ali naquela cruz, sofrendo, padecendo aquelas dores, mas entendendo que ele estava vencendo, que ele estava morrendo, mas ali o pecado também estava sucumbindo com ele, porque ele estava vencendo o pecado, ele estava vencendo a morte e vencendo todas as coisas. Por isso, irmãos, quando a gente fala penetrou nos céus, é algo muito grande, que não cabe numa frase, e nem tampouco num versículo. Mas esse Salmo 22 vai retratando o que Jesus passou, e faz a gente entender e valorizar aquele momento da cruz, que não são aqueles versículos que a gente lê: Jesus pendurou, morreu. Não, ele trava uma guerra ali, uma luta emocional muito forte, uma luta espiritual incalculável, inimaginável, porque era o evento, não era um simples evento, era o evento que estava mudando o curso e a história da humanidade, que estava mudando o nosso destino, de uma vez por todas. Ali naquela cruz, Jesus estava mudando tudo e todas as coisas. Então aquele é um evento inexplicável talvez, e Jesus passa por aquilo, e o Salmo 22 retrata tudo isso. Se você ler e acompanhar o Salmo 22, você vai entender a agonia de Jesus ali naquela cruz.
E o Salmo 22 é considerado messiânico, e alguns teólogos colocam no mesmo bloco o Salmo 22, 23 e 24. Permita-me conjecturar isso com você um pouco. E alguns consideram o Salmo 23 como aquele momento da morte de Jesus. Por isso que o Salmo 23, queridos, é o salmo mais conhecido. Todo mundo conhece o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Jesus estava ali, descendo até o mais profundo do abismo, vencendo a morte, aleluia. Para o mundo ele havia morrido, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ainda que andasse no vale da sombra e da morte, ele não temeria. Por isso que eu não temo, e nem você pode temer a morte, porque a morte não é o fim, aleluia, ela é o começo da eternidade, aleluia. Nós morremos aqui, mas viveremos para sempre, aleluia. E o Salmo 23 entra nesse bloco de salmos messiânicos, junto com o 24. E o 24, queridos, ele fala da ressurreição, do retorno de Jesus, desse momento do versículo que nós acabamos de ler, que ele penetrou nos céus. Aleluia, aleluia. E quando o Salmo 24, ele diz assim, no versículo 7 em diante, preste bem atenção, ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais celestes, para que entre o Rei da Glória. Mas não foi algo nesse tom que eu estou falando, porque os estudiosos dizem que os portais celestes, levantai, ó portais celestes, são aqueles anjos que estavam guardando a porta do céu, quando Jesus deixou o céu e veio para a terra, e eles estavam assim, olhando, e de repente chegou o momento de Jesus voltar para casa. Aleluia. E eu fico imaginando, irmãos, como é que não estava o céu aguardando esse momento? Como é que o Pai não estava aguardando, todo o céu aguardando o retorno de Jesus? Porque se você ler lá em Atos capítulo 1, você vai ver que Jesus, após a sua ressurreição, ele estava conversando com os discípulos, e de repente, enquanto ele conversava com os discípulos, ele foi subindo, e os discípulos olhando, e Jesus subindo, falando e subindo, e sumiu. Aquilo assustou eles. Imagine vocês, eu estou falando e vocês estão aí, de repente eu começo a subir e sumo no teto. Sabe qual é a reação? Não tem. Você não consegue nem olhar para o lado para ver se quem estava olhando também está olhando a mesma coisa. Eu fico imaginando eles assim: será que ele viu o que eu vi? Será que eu estou delirando? Com medo de perguntar: você viu a mesma coisa? E eles ficaram quietos, sem reação. De repente apareceu 2 anjos e falou: ei, o que vocês estão olhando aí? Porque eles ficaram assim, mano, sem reação. E os anjos falaram: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar. Olha eles, saíram correndo falar para todo mundo. Imagina, os caras saíram falando: viu, Jesus, ele subiu e vai voltar. Os caras, mas o fato é que ele retornou. Lucas capítulo 24, versículo 50 em diante também diz isso, que enquanto Jesus os abençoava, sumiu diante dos seus olhos. É por isso que Jesus sumiu diante dos olhos da igreja,
daqueles realmente que estavam próximos dele. E só aqueles que são próximos de Jesus é que vão ver ele vir buscar a sua igreja. Portanto, não adianta, irmãos, as pessoas falar isso, falar aquilo. Não, quando Jesus vier buscar a sua igreja, é só aqueles que estão bem pertinho mesmo que vão subir. Mas só preste atenção. Nesse momento em que Jesus some diante dos olhos dele, é o momento em que Jesus vai retornar aos céus, que ele vai penetrar os céus, e do trono da glória de Deus sai uma voz como de um trovão e diz: levantai-vos, ó portais celestes, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E eles olham e perguntam: quem é o Rei da Glória? E aquela voz diz: o Senhor forte, poderoso, invencível nas batalhas, o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia, Ele é o Rei da Glória. E o céu começa a ficar em festa, porque o rei está voltando para o seu trono, para o seu lugar. E novamente aquela voz diz: levantai, ó portais celestes, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, abre os céus, porque Jesus vem rasgando o céu, vem penetrando o céu, aleluia, para entrar no seu lugar, no seu trono, para estar à direita de Deus, aleluia, para ser o seu advogado, para ser o seu ajudador, para ser aquele que olha por você, para ser aquele que cura as suas feridas, para ser aquele que abre as portas, que fecha quando precisa. Oh, aleluia, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Jesus de Nazaré, aleluia. Sabe por que esse texto, queridos? Porque às vezes fica na nossa mente a impressão daquele Jesus pendurado na cruz, a coroa de espinho, ensanguentado. Ai, açoitado, ai, coitado, coitadinho de Jesus, tadinho dele, oh, que fizeram. Não, Ele penetrou os céus. Esquece aquilo lá. Aquilo já foi, é importante para nós, mas o importante é que Ele penetrou os céus, Ele está lá, Ele é grande, Ele é poderoso. Jesus é grande na sua humanidade, mas é grande na sua divindade. Ele é grande na sua misericórdia, Ele é grande no seu amor, Ele é grande no seu perdão, Ele é grande na sua obra, Ele é grande na sua graça. Ele é grande, aleluia. Ele é maior do que os seus problemas, Ele é maior do que as suas dificuldades, Ele é maior do que a própria morte, aleluia. Ele é maior do que pandemia, Ele é maior do que vírus, Ele é maior do que tudo. A última palavra é dele. Tem muita gente se esquecendo de que esse Jesus é grande e que Ele é poderoso, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Dê glória a Deus. E esse Jesus que nós servimos, que é grande, que penetrou os céus, o autor diz assim: ó, retenhamos firmemente a nossa confissão. Tem muita gente abandonando a sua confissão, abandonando a sua fé, não acreditando mais que esse Jesus é o que penetrou os céus. Tem muita gente parando no tempo, achando que Jesus é aquele que está pendurado lá na cruz ainda. Ele não está. A cruz está vazia. Ele está no céu, no seu trono, na sua glória, em poder, em majestade. Ele é santo, Ele é poderoso. Começa a lembrar desse Jesus, desse que penetrou os céus, aleluia, que já abandonou a cruz, aleluia, que já ressuscitou, aleluia. Comece a glorificar e exaltar, comece a reter firmemente a sua confissão, comece a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele deixou a glória, que Ele veio nessa terra, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está no céu e em breve voltará.
fará. Continue glorificando, continue exaltando, continue acreditando, aleluia. Continue retendo firmemente a sua confissão, aleluia. Reter firmemente a confissão diante de todas as situações, porque o crente vive por fé e não por vistas. O crente vive pela palavra de Deus e não pelas situações, porque as situações, elas nos derrubam, nos colocam para baixo, mas retenha firmemente a sua confissão. Sabe por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote, que ele se compadece das nossas fraquezas. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, mas ele se compadece. É a compaixão desse sumo sacerdote. E aqui está a beleza desse Jesus. Ele é grande, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é a estrela da manhã, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória, oh aleluia. Mas ele se compadece das suas fraquezas, se compadece das nossas fraquezas. Sabe, eu estava conversando com a Esther esses dias, acho que foi ontem até. O primeiro passo para nós vencermos as nossas fraquezas é reconhecê-las. Reconhecer que nós temos fraquezas. O ser humano, ele é tentado a ignorar as suas fraquezas, a achar que quando se expõe, ele se torna inútil, fraco. Mas Jesus, o texto diz, nós temos um sumo sacerdote, esse aí que penetrou os céus, que tudo isso que nós falamos até agora, que se compadece das nossas fraquezas, porque nós temos, e nós temos fraquezas físicas, limitações, somos limitados fisicamente. Haja visto quando vai jogar bola, né, Denis? Antigamente jogava 3 horas, né? Sem parar. Hoje 1 hora a gente já não aguenta mais. Pedalar de bike também devagarzinho vai diminuindo, né, Pedro? Embora tenha uns doidos aí andando 100 quilômetros. Falei, Jesus, esse aí Jesus está renovando as forças mesmo. Mas nós temos limitações físicas. Somos limitados fisicamente. E quando nós não reconhecemos isso, nós sofremos. Veja, a pessoa pode ser o cara mais forte do mundo, se encravar uma unha, acabou. Não é, Nagim? Cravou uma unha, acabou o camarada. Pode ser esses super-homens de halterofilismo aí que ergue não sei quantos quilos. Cravou a unha dele e acabou. Acabou o cidadão. Limitados fisicamente. E nós temos limitações físicas. E essa época em que vivemos tem deixado muito claro isso. Como que uma coisa que ninguém vê, ninguém sabe o que é, tem derrubado o ser humano de uma tal forma inexplicável. Perde a respiração, perde o olfato, perde o paladar, perde o humor. E não tem explicação. Infelizmente, alguns vieram a óbito. Quantos amigos, parentes nós perdemos nessa jornada de 1 ano para cá? Para algo desconhecido, que tem mostrado que fisicamente somos fracos, que fisicamente nós não somos nada. E nós precisamos reconhecer a nossa limitação, reconhecer que nós dependemos totalmente dEle. E a palavra de Deus diz, lá em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28, assim: você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças.
Ele nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não se cansam, caminham e não se desfalecem. Então nessa noite eu quero dizer para você e para mim também, que embora fracos, limitados fisicamente, mas se nós esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas. E pela palavra de Deus nessa noite, eu quero liberar sobre as nossas vidas esse renovo físico, esse vigor físico que vem pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Receba vida e vigor na tua vida, receba renovo, seja curado em nome de Jesus, seja restaurado as suas forças físicas. Oh, aleluia! Toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Você que está assistindo essa mensagem em casa, seja renovado e que a cura chegue no teu lar, e receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados em nome de Jesus. O Senhor renova suas forças físicas, renova suas forças emocionais. Sabe por quê? Porque Ele se compadece. E toda essa história de pandemia causou um buraco tão grande na vida do ser humano. O Denis está aqui, estudante de psicologia, pode dizer como que o número de casos de depressões aumentaram no último ano. Suicídios, levados a índices desesperadores, porque essa pandemia, a própria doença causou um desgaste emocional nas pessoas. O confinamento, o distanciamento causou e tem causado distúrbios emocionais incalculáveis. Eu estava lendo uma matéria essa semana que o número de casos de crianças com doenças mentais tem aumentado de 30% a 40% até a fase da adolescência, até os 13, 14 anos. E o que nós estamos fazendo? Nós temos o remédio, nós temos a cura, nós temos a solução, mas às vezes nós ficamos assim: é verdade, o que nós vamos fazer? Coitado de nós, e agora? Irmãos, Ele se compadece das nossas fraquezas emocionais também. Ele sabe que você se abala, que você fica emocionalmente abalado, que você fica desestruturado emocionalmente com as coisas que acontecem, e nós precisamos reconhecer isso, porque se nós não reconhecermos que temos fraquezas emocionais, nós sucumbimos. Mas a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nessa noite, pela palavra de Deus, o Senhor renova a tua mente, aleluia, renova as tuas emoções, renova a tua coragem, a tua fé, o teu ânimo, seja renovado em nome de Jesus. No teu interior, doenças mentais sejam curadas em nome de Jesus. O Senhor te cura, o Senhor te cura pela palavra dele, pelo sangue dele derramado na cruz. Sim,
Se levante nessa noite em nome de Jesus, para receber essa cura nas tuas emoções. Receba, coloque a mão na tua cabeça, no teu coração, e tenha fé para ser renovado nessa noite. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Olha, querido, nós temos visto esse vírus, essa pandemia acuar a igreja, falar para ela que ela não tem mais poder, que Jesus não cura mais. Ele cura sim. Ele curou hoje aqui de manhã, não foi? Hoje de manhã aqui nós vimos testemunho de Jesus curando enfermidade aqui nessa igreja. Ele cura, Ele salva, Ele batiza no Espírito Santo, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continue retendo a tua confissão, continue falando que Ele cura. O Senhor renova as nossas forças físicas, emocionais, morais. E eu vou pular isso para dar tempo. Mas como nesse tempo a podridão moral do ser humano foi revelada, como a imoralidade ela ficou visível, como o ser humano se mostrou podre. Começou a pandemia, álcool gel, R$5, não deu um mês, custava 50 um desse. É ou não é? De 5 para 50. Por quê? Porque vamos aproveitar. Esse foi o começo da desgraça. Isso aqui foi o começo da desgraça, da imoralidade do ser humano, até chegar ao ponto de tubo de oxigênio ser escondido e as pessoas morrendo. É o fim. Mas o Senhor, Ele purifica a sua igreja de toda a imoralidade. Porque Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas Ele é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça, aleluia. E Ele faz com que a nossa justiça seja perfeita nele, para que possamos ser frutos de justiça, para que a imoralidade seja vencida e não se conformar com ela. Mas Ele se compadece das nossas fraquezas físicas, emocionais e morais. Por quê? Porque nós temos fraquezas espirituais, porque ficamos deficientes físicos, mentais e morais, o que nos leva a uma derrota espiritual. É por isso que nós temos visto crentes desanimando e abandonando a sua fé, porque tem sucumbido fisicamente, e por não terem uma vitória física, colocam a culpa em Jesus. Jesus, o seu sangue não tem poder. Emocionalmente abalados, colocam a culpa em Jesus, como se o sangue de Jesus não tivesse mais poder. É por isso que eu falo para você nessa noite, que o Senhor nos cura fisicamente, emocionalmente e moralmente, para que possamos espiritualmente nos erguer e nos levantar como igreja vitoriosa, como igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que conhece o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que prega o evangelho puro e simples do Jesus que cura, do Jesus que salva e que vem buscar a sua igreja. Esse é o evangelho que nós temos que continuar pregando. Continue retendo firmemente a sua confissão, dizendo que Jesus, Ele é o mesmo, Ele ainda é o mesmo, que cura, que batiza no Espírito Santo, que em breve voltará, aleluia. É esse Jesus que nós servimos. Por isso ele, para encerrar, ele diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia, achar graça e sermos ajudados. Irmão, olha que simples que é. Tem muita gente complicando o evangelho, virando de ponta cabeça, esticando, puxando, fazendo assim. Irmãos, não tem que fazer isso. Jesus morreu na cruz, morreu, ressuscitou, já vim buscar a igreja. Mas enquanto isso, chegamos com confiança. Aonde? O texto diz para nós termos confiança
Porque sempre que nós pecamos, após manifestarmos nossas fraquezas, ficamos envergonhados, tristes. Porque nós erramos, nós fracassamos. E nós ficamos assim, desconfiados, tristes. Mas o texto diz: chegue com confiança. Não confiança sua, não na sua confiança, mas na confiança do que Ele fez, de quem Ele é. Oh, aleluia, chegue com confiança. Ele penetrou o céu, se compadece, porque Ele é grande. E onde eu devo chegar? Repita comigo: onde eu devo chegar? No trono da graça. Quando Jesus morreu, ressuscitou e penetrou os céus, ele entra no céu trazendo com Ele a vitória, o perdão dos pecados, resolvendo tudo, dizendo: Pai, está aqui, eu completei, eu venci. E quando Ele chega no trono da glória de Deus, Ele transforma o trono da glória no trono da graça. Quando Jesus senta naquele trono, aquele trono se transforma no trono da graça, aleluia. E o texto está dizendo: chegue com confiança, chegue lá com confiança, quer dizer, vai lá. E às vezes, irmão, nós ficamos assim: vai aonde? Vai lá no trono da graça. Por que eu devo ir lá? Repita comigo: para alcançar misericórdia. A palavra de Deus diz assim: que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então nós estamos aqui hoje pela misericórdia. Nós vamos acordar amanhã pela misericórdia, porque a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã, quando você acordar, lembre: é a misericórdia de Deus. Quando você abrir os seus olhos, lembre: é a misericórdia de Deus. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. O que mais? Receber graça. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E eu fiquei pensando nesse versículo, pastor. Quando a gente vai dormir, Deus começa a trabalhar. Jesus lá no seu trono está trabalhando, e Ele está te dando. Porque misericórdia é algo que eu merecia, que você merecia, mas Ele não dá. E graça é algo que nós não merecíamos, mas Ele dá. Então se o versículo diz: aos seus amados Ele dá enquanto dorme, é porque enquanto você está dormindo, a graça de Deus está sobre a sua vida. Você está dormindo, mas a graça de Deus está invadindo a tua vida. Sabe o que eu entendo como isso? Quando você dorme, quando eu e você dormimos, Deus nos leva ao seu trono. Você está dormindo, está no trono da graça de Deus. E às vezes, quando nós acordamos de manhã, irmãos, a gente faz assim, acorda, levanta e esquece da misericórdia. E quando nós esquecemos da misericórdia, nós nos levantamos e o trono da graça ficou lá. E nos esquecemos que teríamos a oportunidade de permanecer mais um pouco, desfrutando da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, de manhã é uma luta às vezes para fazer um devocional, porque é o momento mais oportuno para receber ajuda. É o momento mais oportuno para Deus te ajudar, para Ele falar com você, para você receber ajuda em tempo oportuno. É estar no trono da graça de Deus. Portanto, você veio aqui nessa noite para saber que o Senhor, Ele dá misericórdia para a tua vida, Ele te dá graça e Ele te ajuda em tempo oportuno, desde que você permaneça lá, desde que você esteja lá para receber tudo isso, aleluia. E às vezes nós ignoramos esse fato, e nós
não entendemos que a misericórdia e a graça do Senhor estão sobre a nossa vida. E é por isso que às vezes o dia fica difícil, pesado. Ai, que dia, não quero nem lembrar desse dia, não. Esse é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei. Se coloque em pé nesse momento. Se coloque em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Por um instante você fechasse seus olhos e pudesse pedir ao Senhor: me leva para o teu trono, Senhor, para que você seja ministrado nesse momento das misericórdias do Senhor, para que você receba